Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. Esmiuçamos a cartilha da ANTT para a transição das empresas para o novo marco regulatório, com a ajuda do advogado especialista em TRIP, Marcelo Brasiel. Atenção para as mudanças mais importantes. As mudanças nas TAR e nas LOP. As janelas de abertura para a entrada de novas empresas. O que muda nos consórcios e na incorporação de empresas. Também vem aí mudanças na comprovação de manutenção dos veículos e da capacitação de motoristas. O advogado Marcelo Brasiel esclarece tudo isso e muito mais. Ouça a entrevista nesta edição. E ainda neste podcast do Transporte, Daniele Holanda, do Ministério das Cidades, é a nossa voz da seção Mulheres do Transporte. E uma voz que não traz o sotaque do Sudeste, não. É essencial a gente trazer esses outros olhares, porque o sistema de transporte ele é utilizado por todos. Ele é bem democrático. Então, quem faz a gestão, faz o planejamento municipal, quem elabora os projetos, se a gente tiver essa diversidade, os projetos vão refletir todas as necessidades que a gente tem da população. Acessibilidade nos transportes coletivos urbanos também é assunto. Luiz Eduardo Porto conta como nasceu o Citamob Acessibilidade, um aplicativo sob medida para as pessoas com deficiência visual. Citamob Acessibilidade começou num domingo em que eu estava com a Priscila, nós estávamos num ponto de ônibus, só nós dois, não tinha mais ninguém, num domingo, e ficamos lá 40 minutos fazendo sinal para tudo que passava na avenida. Eu sou Alexandre Pelegi e este é o podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Quinta-feira nem bem tinha se livrado das cinzas da quarta. Dava ainda para ouvir um ronco de cuíca aqui e outro acolá, mas a ANTT já estava firme no trabalho e lançou a cartilha de orientações sobre o que fica e o que muda na operação das empresas nesta transição do velho para o novo marco regulatório do TRIP, Transporte Regular Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros. São 180 dias de transição, mas quando a questão é TRIP, a gente já quer saber as novidades. E o advogado Marcelo Brasiel também. O especialista atendeu o pedido do podcast do Transporte e deu uma destrinchada na cartilha da ANTT. Hoje a gente tem o novo mapa regulatório, que é a Resolução 6033 de 2023, com 264 artigos. Ela veio com uma alteração significativa. E, obviamente, com muita informação, a gente tem muita dúvida. A ANTT ela regulamentou um período de 180 dias de período de transição a partir do dia 1º de fevereiro. Esse período acaba no final de julho. E nesse período de transição, as empresas vão ter que se adequar ao novo marco regulatório. De cara, a cartilha decifra as mudanças em relação aos termos de autorização, os famosos TAR, e as licenças operacionais, as LOP. E é o advogado Marcelo Brasiel quem destaca as mudanças. O que era TAR antigamente, hoje passa a ser habilitação. Pura e simples habilitação. O que era LOP antigamente, agora vai passar a chamar TAR, que é o termo de autorização. Então, cada linha vai ter um termo de autorização. Cada linha vai ter uma avaliação de viabilidade econômica, viabilidade operacional. Então, eles estão individualizando os termos de autorizações para poder dispor dessas formas aí para liberação de novas entradas de empresa. Só reforçando, o que era TAR vai virar apenas habilitação e o TAR vai substituir a antiga LOP. Mas Marcelo Brasiel, nosso especialista jurídico em TRIP, vai adiante no que é de grande interesse para o mercado e detalha o que diz a cartilha sobre a entrada de pedidos para novas linhas. As janelas de abertura, que são divididas ali em extraordinárias e ordinárias, ela dá uma pincelada de quando é que vai ser feita.
No caso de janela extraordinária, que vai ser aquela janela de abertura para mercados que são inéditos, ou são mercados operados por apenas uma transportadora. No caso de um grupo econômico, por exemplo, se tem duas empresas do mesmo grupo econômico que rodam aquela linha, só tem aquelas duas empresas, eles são considerados uma empresa só. Então daí a gente vai ter uma janela de abertura para a entrada de novos players nessas linhas. Em 180 dias, podendo ser prorrogado por uns 30 dias ainda, deve ser final de julho, final de agosto, a primeira janela de abertura para a entrada de novas empresas nas linhas. E a outra janela, que é a janela ordinária, ela vai acontecer ali para a segunda quinzena de março de 2025. Por quê? Ela é fruto de um estudo que vai ser feito durante esse ano. Eles vão analisar o número de passageiros, o número de viagens, se a empresa está conseguindo fazer aquela linha tranquilo, se está precisando de mais uma transportadora ou não, se não cabe uma transportadora. São os índices ali de viabilidade econômica e operacional nessas linhas, que são objetos de estudo durante o período agora de fevereiro a dezembro de 2024. E a ideia é que essa janela ordinária ela aconteça sempre nessa época, todo ano, após o resultado desses estudos que são feitos ao longo do ano. Marcelo Brasiel também conta o que a cartilha da ANTP traz sobre a transferência de linhas. Ela continua sendo proibida, mas tem um ponto importante nessa cartilha. Antes, a empresa ela tinha que ter uma anuência prévia da ANTT, uma reestruturação societária. Com a impossibilidade de se transferir mercados, algumas empresas incorporavam outras empresas. Só que ela tinha que ter uma anuência prévia da ANTT para que isso fosse feito. Hoje em dia não precisa mais, basta informar. Certo, então agora a incorporação de uma empresa por outra não precisa ser autorizada, apenas informada. Outro destaque que Marcelo Brasiel faz é sobre o enterro dos consórcios. Hoje tem consórcio que é detentor de LOP. Esses consórcios vão ser extintos. Não pode mais ter autorização para consórcio. Então, nesse período de transição, a ANTT, através dessa cartilha, ela fala que a empresa líder deve indicar, dentro desse prazo estabelecido pela ANTT, por meio do sistema, qual empresa consorciada vai continuar operando as linhas ou seções que serão suprimidas desse consórcio. Ou seja, os consórcios devem ser desfeitos e a empresa líder deve dizer direitinho quais empresas ficarão com cada uma das linhas. O advogado Marcelo Brasiel, especialista em TRIP, lembra ainda que a comprovação de regularidade econômica também mudou. Antigamente, a empresa só tinha que mostrar a inscrição estadual da sede da empresa na hora do cadastro. Hoje ela tem que mostrar que ela tem inscrição estadual em todos os estados que ela opera. E a outra exigência é da certidão negativa de débito, que tinha que ser apresentado da fazenda do estado ali que a empresa tinha sede. Hoje ela tem que mostrar essa certidão negativa de débito de todos os estados que ela opera. São duas exigências só, mas que servem para trazer mais segurança para a entender de que a empresa está com a regularidade econômica em dia, com todos os estados que ela opera. Parece bem razoável. A empresa opera em vários estados, então precisa estar em dia com a papelada. Ainda bem que a papelada está virando arquivo que vai e volta pela internet. Agora, uma novidade tanto que chegou com o marco TRIP, aprovado em dezembro de 2023, foi sobre a manutenção dos veículos e a capacitação dos motoristas. O advogado Marcelo Brasiel esclarece como as empresas terão que se comportar. Elas passam agora a ter a obrigatoriedade de fazer um plano de capacitação do motorista, de apresentar um histórico de treinamento desses motoristas. Não tinha ali uma norma tão explícita quanto a isso. Agora, por exemplo, ela traz a novidade de que você pode usar veículos de até 15 anos de fabricação. Mas tem uma janela, períodos festivos, por exemplo, que você pode utilizar veículos de até 20 anos de fabricação. Só que esses veículos, que são mais antigos, eles têm que fazer uma manutenção semestral, enquanto os outros veículos eles têm que fazer uma manutenção anual. Todo veículo ele vai ter que ter um plano de manutenção individual, vai ter que ter um checklist do que foi analisado, o que vai ser analisado, quando vai ser analisado, e a NTT pode pedir essa documentação quando ela quiser. Então, assim, a empresa ela tem que estar bem em dia com a documentação. O advogado Marcelo Brasiel avisa ainda, as empresas vão ter que fazer o dever de casa em relação a esses dois planos. Não tem hoje em padrão, então as empresas vão ter que elaborar isso sozinhas ou com a ajuda de profissionais do setor
porque a ANTT vai começar a cobrar esses planos de manutenção e esses planos de capacitação das empresas a qualquer momento. Pois é, em algumas frentes, a ANTT acabou com o envio de documentação, e isso deve desafogar o trabalho da própria agência, que vive assoberbada com a papelada que chega a toda hora. Mas, na perspectiva das empresas, não é para sossegar não, porque agora é preciso estar com a documentação sempre em dia. Fala Marcelo Brasiel. A questão de adequação, de habilitação, a empresa ela será notificada. A partir da data da notificação, ela terá 30 dias para encaminhar a documentação referente ao novo marco regulatório. E nisso cabe as informações referentes à regularidade jurídica, à regularidade econômica e também as questões referentes à alteração operacional, como aquelas de supressão de linha, supressão de mercado, de cessão. Essas informações todas elas vão ter que ser encaminhadas para a ANTT dentro desse período de 30 dias a partir da notificação da ANTT. Essa notificação ainda não tem prazo para acontecer. Essa cartilha não trouxe quando é que vão ser emitidas as notificações para as empresas. Mais duas pontuações importantes. A operação daquelas viagens sem periodicidade, tipo fretamento coletivo, continuam sendo uma ação irregular. E devem também seguir apresentando medidas judiciais contra tudo e todos, porque essa é a única coisa que eles podem tentar e olhe lá. Mas, em geral, a expectativa é de mais segurança jurídica. Claro que com o tempo e a prática, a tendência é aparecer um ou outro ajuste localizado no marco do TRIP. No entanto, o setor já está mais confiante e inclusive anunciou aqueles 2,5 bi de investimentos, o que é boa notícia para o país, para os passageiros e para o próprio segmento. Sim, para encontrar a cartilha da ANTP online, você pode entrar no Diário do Transporte, diariodotransporte.com.br e digitar em nosso mecanismo de busca o termo cartilha, que o material vai surgir fácil dentro da nossa matéria sobre o lançamento da publicação pela ANTT. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. O transporte de passageiros é uma indústria que atende a uma população imensa e diversa. E sabemos que cada vez mais o passageiro, também chamado de cliente, demanda novos produtos e serviços. Mas com quantos gêneros, quantos sotaques, cores de pele, idade, níveis sociais, deficiências e endereços, a gente constrói um time diverso para atender a esta nova situação? Esta pergunta serve perfeitamente para a gente introduzir a Daniele Holanda, uma mulher que não tem sotaque do Sudeste e que está ajudando a desenhar um país mais capaz e uma mobilidade urbana mais acessível, mais democrática e mais eficiente. A minha formação em arquitetura e urbanismo, eu fiz mestrado em planejamento e operação de transportes, aí em Fortaleza, no Ceará. Trabalhei na instância municipal, que me deu um aprendizado enorme, de vários incêndios que a gente tinha que apagar ali todo dia para fazer a cidade rodar. Depois tive a oportunidade de ir para um concurso público em Brasília e desde 2010 atuo no Ministério das Cidades, na área de infraestrutura, atuei também na área de planejamento, me dando essa visão mais abrangente, nacional, das complexas categorias de municípios, toda essa complexidade que a gente tem de problemas de grandes cidades, médias cidades. Fui picada aí pelo mosquitinho que a gente fala da mobilidade urbana. Quem trabalha com isso se apaixona. Apaixonada por mobilidade, a arquiteta e urbanista cearense Daniele Holanda assumiu logo antes do Carnaval o cargo de Coordenadora Geral de Fortalecimento das Capacidades Governamentais no Ministério das Cidades. Este nomão complicado quer dizer o seguinte: lá no Ministério das Cidades existe o programa Capacidades, que trata de qualificar tecnicamente o pessoal que trabalha nas várias instâncias dos vários governos no país todo.
e até gente que não está diretamente ligada ao serviço público, mas que tem algum envolvimento na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Esta preparação é para os que têm a ver com as áreas de habitação, periferia e saneamento ambiental e, claro, mobilidade. Bela responsa, né? Até porque o buraco é grande e a gente já falou aqui várias vezes como a falta de gente com capacitação, principalmente nas prefeituras de médio e pequeno porte, é um problemão até para conseguir verbas em Brasília. Mas voltando à mobilidade, Daniela Holanda explica. O campo ainda é um pouco machista, a gente vê uma composição de mesas ainda muito mais de homens do que de mulheres, e eu acho que isso é essencial, a gente trazer esses outros olhares, porque o sistema de transporte ele é utilizado por todos, ele é bem democrático. Então, quem faz a gestão, faz o planejamento municipal, quem elabora os projetos, se a gente tiver essa diversidade, os projetos vão refletir todas as necessidades que a gente tem da população, trazer o transporte como um acesso às oportunidades da cidade, que é esse nosso grande lema agora, de como a gente pode reduzir as desigualdades sociais, tendo um transporte acessível, seguro, democrático, para usufruto de toda a população. Palavras de Daniela Holanda, que foi a voz da nossa sessão Mulheres do Transporte desse episódio. E para quem quiser conferir os cursos e as cartilhas de formação do portal Capacidades, que Daniela Holanda coordena, anota aí www.capacidades.gov.br. Podcast do Transporte. Luiz Eduardo Porto perdeu a visão aos pouquinhos, a partir da adolescência, quando estava se envolvendo para valer com programação. Resiliente, ele foi se adaptando e se manteve no ramo. No final de 2013, já na condição de pessoa cega, um perrengue rotineiro com a esposa fez com que esse engenheiro de software tivesse uma ideia. E o próprio Luiz, em visita ao estúdio do podcast do transporte na Arena NTP, contou pra gente. O Citamob Acessibilidade começou num domingo e que eu estava com a Priscila, nós estávamos num ponto de ônibus, só nós dois, não tinha mais ninguém, num domingo, e ficamos lá 40 minutos fazendo sinal para tudo que passava na avenida. Essa situação a gente já tinha passado várias vezes, mas nesse dia bateu uma luz, deu, puxa, se tivesse GPS no ônibus, eu saberia onde ele está, e sabendo onde ele está, eu não precisaria estar aqui. Quando ele estivesse próximo do ponto, eu desço e vou para o ponto de ônibus. Foi essa ideia que eu tive naquele dia. Bom, as boas ideias surgem assim a qualquer hora e em qualquer lugar, mas poucas delas conseguem virar realidade. E aqui a solução veio em sequência. A persistência do Luiz Porto teve vários apoios até chegar à Citamob. Segue o fio. No dia seguinte eu liguei para a prefeitura e perguntei sobre os ônibus da cidade de São Caetano. E daí me passaram o telefone do dono da empresa VIP lá de São Caetano. Demonstrei para eles, eles adoraram essa mostra que eu dei de aplicativo e me passaram um contato com a Citat, que era a empresa que gerenciava os ônibus deles. E na hora eles fizeram uma parceria comigo, eles me dariam todas as informações dos ônibus e dos pontos de ônibus, e eu, como uma pessoa que estaria usando o aplicativo, nada melhor do que eu para desenvolver um aplicativo. Hoje, depois de 10 anos de parceria entre o engenheiro e a empresa Citamob, o aplicativo que garante acessibilidade aos portadores de deficiências visuais oferece previsão em tempo real de chegada dos ônibus, aviso de ponto de descida, ambientação ao longo do trajeto, um roteirizador de caminhos, além da possibilidade de criação de pontos de referências personalizados. Tudo isso ativado por comandos de voz. E para qualquer dificuldade tem uma assistente virtual. Aliás, quando as dificuldades de usuário surgem, elas têm o agradável hábito de se transformar em inovações no aplicativo. Eu sempre estou pensando, tenho contato também com alguns usuários que utilizam o aplicativo, eles também vão me passando algumas dificuldades, muitos nem sabem do que eles precisam, mas sabem o problema que eles estão tendo. Então eles me relatam aquele problema, eu paro, penso, como é que eu poderia solucionar isso no aplicativo? O Citamob Acessibilidade existe em versão Android e também iOS e serve até em cidades onde não há os roteiros de ônibus. Fala Luiz Porto. O aplicativo está dividido em duas partes. A parte de mobilidade do ônibus vai aumentar com certeza, mas atualmente são 300 cidades.
E tem outra parte que vai te auxiliar quando você estiver a pé, ou num táxi, ou Uber, andando de carro, ou andando de um ônibus de viagem. Ou seja, ele funciona em todo o país. Momento Abrate. Paulo Porto Lima, presidente da Abrate. A nossa principal matriz de transporte e que atende 70% dos brasileiros, ela ainda é rodoviária. Nós não temos as ferrovias da Europa, nem a malha aérea dos Estados Unidos e da Europa. Portanto, o nosso modal é o mais importante e o mais utilizado pela população brasileira. E mais bem avaliado, nós temos acima de 88%, considerando ótimo e bom. Não há na NTT reclamações representativas e relevantes de preços exorbitantes, de falta de serviço, não existe isso. Há muita concorrência entre as empresas regulares, sempre oferecendo bons serviços inovadores, preços competitivos. O que o fretamento ou informalidade faz é não pagar impostos, não cumprir as obrigações regulatórias, não levar as gratuidades, sair só de ônibus cheio. Ora, evidente que ele oferece um preço mais barato por não cumprir essas obrigações sociais, legais, tributárias. Então, a nossa luta é buscar a menor tributação possível em cima da nossa atividade, que é uma atividade de caráter essencial. E essa menor tributação reflete menor tarifa. Podcast do Transporte. Olha, como passageira de ônibus rodoviário, eu posso dizer que me sinto mais segura ainda com as novas exigências do marco regulatório para as empresas. E não é porque as transportadoras vão ter mais trabalho para mostrar que estão ok com os impostos em todos os estados onde atuam. O que me interessa é que vai ter estudo sobre os trajetos para saber se podem entrar novas empresas das habilitadas e tal, e com vontade de fazer o trajeto de um jeito confortável, seguro e com preço competitivo, que é um jeito de dizer mais barato. E também que a hora que a ANTT pedir, as empresas vão ter de mostrar que treinam seus motoristas e que estão atualizadas com a manutenção dos ônibus. E você que é proprietário de empresa de ônibus, não fica tão incomodado por ter de manter sua situação em dia. Pense como a sua empresa vai fazer uma figura melhor, mais capacitada e segura na cabeça dos passageiros. Eu, que já não usava os tais ônibus não regulamentados, agora não quero nem saber mesmo. Opa, vou descer aqui. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Editora e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção e sua audição. Em meu nome, no de Adamo Bazani, do Diário do Transporte, também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. Nossa produção é da Toda Onda. Quem pilota é Luiz Henrique Romagnoli. Texto de Fátima Mesquita, edição de áudio do Lala Moreira. Nossa produção é composta pela Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise. A Meg Vicente nos empresta sua voz. Sim, se você gostou, faça mais uns cliques e compartilhe, comente, curta, distribua o nosso conteúdo, o nosso link e nos siga em nossas mídias sociais. Este seu movimento vai melhorar o transporte? O Podcast do Transporte agradece este empurrãozinho. Até o próximo! Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo.
Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.